Boa noite, irmãos. Boa noite. Como sempre, seja louvado o nome do Senhor nosso Deus. Essa rica oportunidade de estarmos reunidos em ato congregacional, em sua casa, para adorá-lo com zelo e a beleza da sua santidade. Louvamos a Deus, também aos irmãos que estão nos acompanhando pelo Instagram, né? Que Deus os abençoe, venham romper as barreiras aí do mundo virtual e venham nos visitar no dia desses, né? Daremos sequência, irmãos, à disposição que o reverendo Gilmar tem instalado em nossos corações, a igreja do livro do profeta Ageu, né? Os irmãos que têm acompanhado nos domingos. Nós estamos aprendendo ricamente com esse profeta Ageu, não é? E deu-se início já no primeiro capítulo, e hoje vamos concluir o primeiro capítulo, a partir do verso número 13, né? 12, 13, 14, 15, não me engano. E nós vamos concluir esse primeiro capítulo, não é? Trazendo aqui mais uma porção da riqueza que há nesse livro. Os irmãos, se estiverem atentos à didática do nosso pastor, percebem que há uns meses atrás nós mergulhamos, né, intensamente em Malaquias. E agora chegamos em Ageu. Preste bem atenção nos temas, né, que têm sido abordados. Então hoje nós vamos no capítulo 1, encerrar aqui esse primeiro capítulo. O nosso pastor, se não me engano, fez 2 ou 3, né? 2 exposições nesse mesmo capítulo, deixando aqui para nós concluirmos no 12, 13, 14 e 15. Amém? Acharam aí? Vamos ler a palavra do Senhor. Então Zorobabel, filho de Sealtiel, e Josué, filho de Josadac, sumo sacerdote, e todo o restante do povo obedeceram à voz do Senhor, seu Deus, e às palavras do profeta Ageu, assim como o Senhor, seu Deus, o enviara. E o povo temeu diante do Senhor. Então falou Ageu, o mensageiro do Senhor, a mensagem do Senhor ao povo, dizendo: eu sou convosco, diz o Senhor. E o Senhor suscitou ou despertou, né, o espírito de Zorobabel, filho de Sealtiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadac, sumo sacerdote, e o espírito de todo o restante do povo. E eles vieram e fizeram a obra na casa do Senhor dos Exércitos, seu Deus, no 24º dia do 6º mês, no 2º ano do rei Dario. Assim nós concluímos esse capítulo que vem sido exposto aos irmãos nos domingos anteriores. Nós chegamos a um ponto importantíssimo, né? Os irmãos, para trazer a sua memória, estamos falando de um período pós-cativeiro babilônico. Agora já não temos mais a Babilônia, que entrou em colapso e perdeu o seu império para os persas. Esse Dario aqui não é o mesmo lá daquela época de Daniel, é o Dario persa, ou Dario o Grande. E temos um povo, como o nosso pastor expôs nos cursos anteriores, que ao chegar na sua terra são omissos para com as coisas de Deus. Começam a se preocupar consigo mesmo, com suas casas, a endereçá-las, e a casa do Senhor está abandonada, está deserta. Isso foi de uma forma bem clara exposto a nós em outras exposições. Mas chegamos em um ponto interessantíssimo, em que Deus resolve falar com esse povo. Ageu, o livro de Ageu, um livro riquíssimo, os irmãos verão, creio que teremos outras exposições, que trata da reconstrução desse segundo templo, né, da casa do Senhor, não com a mesma pompa que teve o de Salomão, com o mesmo ouro, com a mesma arquitetura, né? Mas algo interessante vai acontecer quando chegamos no final desse capítulo. A primeira coisa é que os persas eles eram diferentes do babilônico e no que tange a cativeiro.
Eles permitiam, mesmo sob o comando deles, né, estavam ligados a eles, mas permitiam que os seus cativos, os seus escravos, voltassem à sua terra natal. Né? E com isso vai se levantar um da descendência de Davi, um príncipe, chamado Zorobabel, agora não mais como um rei, mas sim como um governador debaixo das ordens de Dario. Esse governador vai conduzir o povo agora de forma civil. Ele vai organizar esse povo que outrora esteve 70 anos em cativeiro do Babilônio, vai organizá-los agora civilmente, debaixo do consenso da Pérsia. E também a Pérsia permite que os seus cativos tenham sua própria expressão de culto. E eles vão liberar que agora Josué, não é o Josué de Moisés, filho de Josadaque, da linhagem sacerdotal, assuma a direção da religião. E temos o profeta Ageu como esse arauto de Deus nesse tempo. Então temos Israel vivendo uma pequena reconstrução também no seu estado como nação. Tem um governo que não é o rei, por mais que esse próprio governador ele descende da linhagem de Davi, ele é um príncipe, né? Mas agora comissionário sobre o governo de Dario, ele conduz o povo. Mas, voltando, dando essas informações para você sintonizar aí e lembrar das demais exposições, nós chegamos então no ponto em que agora o Senhor vai tomar a boca desse profeta. Ele vai falar ao povo. O povo está omisso, o povo está ali focado nas suas casas e a do Senhor está a poeira, ao desdém, abandonada. Não sei se os irmãos que estiveram na nossa escola hoje, né, me trouxe uma saudosa lembrança, reverendo, quando eu vi aquelas fotos, né, dos irmãos ali rachando lenha, e me trouxe à mente a época que fazia missões na roça. Lamento não poder ter ido, estava no meu trabalho no sábado, né? E aquilo é a expressão clara de uma igreja que entendeu o Evangelho. Vamos a Deus por essa igreja. E quando nós chegamos nesse cenário, o Senhor agora vai começar a usar a boca de Ageu para falar desse povo. E uma frase é dita. O povo começa a ficar feliz. Nós já temos um governo, por mais que sobreposto. Nós temos os sumos sacerdotes. E na hora certa, no momento propício, né, a era da lua nova, que a lua nova era tempo de festa. As pessoas se reuniam em festas. E nesse período, né, nesse ano, nesse 20º ano aqui, as pessoas se reúnem na lua nova. E era o tempo certo, em que os corações estão ali alegres, envolvidos com as festividades da lua nova. O próprio Ageu ele vai trazer uma palavra de Deus a esse povo que está no verso de número 13. Então falou Ageu, no ápice da festa, ele levanta e alça a voz. Né? Assim diz o Senhor, eu sou convosco, diz o Senhor. Talvez fosse a injeção de ânimo para que aquele povo despertasse os seus olhares das suas necessidades e priorizasse o que é importante, que era a casa do Senhor. 3 personagens, preste bem a atenção, são elucidados nesses 4 versos: Zorobabel, Josué e Ageu. E percebam que 3 áreas são separadas também nesse período: governo, área civil, a religião, a fé, com Josué, e o profetismo, com Ageu. E o texto vai dizer que após essa fala do profeta, assim diz o Senhor, eu sou convosco. O Senhor vai incumbir de começar a projetar no coração, no espírito, a palavra aqui é espírito. Nós aprendemos ir nas aulas, né, na escola bíblica sobre dicotomia, né, quando o texto fala, uma coisa, tem espírito e coração aqui. Né? E vai despertar no espírito primeiro de Zorobabel,
que era o governador colocado pelo rei Dario. E começa agora uma escala interessante, um programa interessante. E o Senhor suscitou, despertou o espírito de Zorobabel, governador de Judá, e o espírito de Josué, o sumo sacerdote. E depois o espírito de Deus. O que ele traz aqui, na memória, antes de entrar na aplicação, é entender que Deus vai começar a agir nos ânimos desse povo. Que outrora tão ocupado com as suas necessidades, esqueceu que mesmo em meio ao caos, em momentos difíceis, o Senhor está conosco. Percebem que a mensagem foi única, não houve uma hora de profecia. O Senhor, vosso Deus, está conosco. Somos tendentes em momentos de dificuldade esquecermos da presença de Deus em nossas vidas. Muitas das vezes as situações, as adversidades, elas nos levam a uma amnésia da presença de Deus. E tendemos a falar, eu sou suspeito em afirmar isso, que muitas das vezes, em meio ao caos, em meio à dificuldade, assim, mas será que o Senhor não está vendo? Será que Deus não está percebendo que tudo isso está acontecendo conosco? Aonde está o Senhor? Nós temos a ideia de que Deus só é presente quando tudo vai bem. A presença dele é real quando a minha casa está em saltos de alegria, a churrasqueira está acesa. Recentemente descobrimos um churrasqueiro na nossa igreja que mais é bom. Nós somos levados a ter não que Deus está presente, porque esse ano foi um ano de vitória. Foi um ano de conquistas. Eu melhorei no meu emprego, subi de função, o meu salário triplicou, a empresa que eu estou me projetou, eu terminei a minha casa. Os meus filhos estão saudáveis. Tem sido um ano muito bom, porque nós fomos levados. A igreja onde ela foi levada, assim como esse povo foi levado, a entender que a presença de Deus só é real quando as coisas estão bem, quando tudo vai bem. Eu me traz a memória daquela viúva no tempo de Eliseu, com o filho morto na sua cama. E as pessoas falavam: como é que você vai? O que vai responder? Vai tudo bem. Vai tudo bem. Enquanto estavam focados na sua dificuldade, preocupados, nós temos que restabelecer a nossa casa. O tempo tudo foi destruído. A Babilônia ela destruía com força bélica as coisas, mas agora temos que primeiro estar bem, depois, se sobrar tempo, vamos à casa do Senhor. Essas 2 semanas que eu fiquei um pouco ausente, dado ao meu carro estava estragado, te dá uma sensação de estar desviado. Eu falei: meu Deus, eu preciso de estar na tua casa. Eu não sei como alguns conseguem ficar distante desse ambiente, ficar distante desse momento. Quase que eu olhei no carro, volte à vida. E as preocupações roubavam a percepção de Deus da condição desse povo. Quantas das vezes somos tomados e roubados pelas preocupações e não percebemos que a mão de Deus está ali, mesmo em momentos difíceis, em situações que choramos, padecemos, e que não percebemos devido à anestesia da dor em nós, a sua presença. Às vezes olharem para a sua casa: mas a minha casa está destruída. Primeiro o meu bem-estar. Vendo como não é nada novo embaixo do sol, e vivemos a mesma coisa. Que preocupação teríamos se fosse olhar para a ótica do mundo, com um casal de irmãos, de uma família lá em Desterro de Entre Rios, de locomover daqui, sair lá em frio, como os irmãos foram, cortar lenha. Se não fosse algo mais forte que nos une, que rompe as barreiras, até mesmo da denominação e do credo,
nos faz trazer vida e vida em Cristo, a vida real da comunhão. E que esse povo estava tão desligado que as suas preocupações roubaram deles a sensibilidade das coisas de Deus. Somos facilmente, irmãos, conduzidos aos nossos problemas e esquecemos as coisas de Deus. Depois eu vou, domingo que vem eu vou, quando me restar o tempo eu vou. Assim está vivendo, quando o Senhor vai fazer algo tremendo. Na euforia da festa da lua nova, todo mundo, quem sabe que as suas casas já quase em fase de acabamento, mas o Senhor largava as traças, derrubada. Esse povo vai ouvir da boca de Ageu: eu, o Senhor, sou convosco. Deus nunca esteve ausente das nossas vidas. O Senhor não tira férias, não se ausenta, não é omisso para conosco. E quando estamos sofrendo e chorando, ou preocupados, ou roubados, ou sequestrados pelos nossos problemas e situações adversas, esse é o momento em que você talvez não está percebendo que ele está te trazendo nos braços. Está te dando uma lição poderosíssima. Então, o Senhor suscitou o espírito de Zorobabel. Interessante que agora nós vamos começar a ver uma reação de Deus no meio do povo, e Deus faz algo aqui que eu quero trazer para os nossos dias. A primeira coisa que o Senhor faz é aquecer, trazer vida. Por que não usar um termo tão mal entendido em nossos dias, que é um avivamento ao coração de Zorobabel? Ele tem a ciência que agora não é só um governo colocado pelo rei Dario, o Grande, mas que ele lembra que descende da linhagem de Davi e tem sobre os seus ombros o peso histórico da adoração ao Senhor, não só do governo. E Deus aquece o coração desse homem. E por seguinte, Deus aquece o coração do sumo sacerdote Josué, filho de Josadac, e após o coração do sumo sacerdote ser aquecido, o coração do povo é aquecido. E aqui eu quero começar a trazer para os nossos dias. Nós percebemos uma ação clara do que é um avivamento. O que é uma ação direta de Deus. O Senhor traz vida ao coração de um governador. O Senhor aviva esse homem. Aviva o coração do sacerdote e, por seguinte, o povo. Quando nós falamos de avivamento, nós erramos algumas das vezes, porque fomos ensinados, alguns foram ensinados, que avivamento e mover de Deus é algo que sentimos apenas nas emoções. As pessoas foram ensinadas que viver esse despertar, esse suscitou o Espírito aqui em minúsculo, né? O sentimento, o coração, esse aquecer de Deus. É algo que nós temos que ter um ritual para que aconteça. Né? Pegamos o irmão X e o Y, pegamos nas mãos, começamos a entrar em uma epifania de adoração ou em canções repetitivas para que algo emotivo nos tome. E não é isso que é avivamento. Não é isso que desperta o nosso coração. Essas emoções passageiras, elas tendem a gerar heresias e modismos que se alastram ao longo da igreja, que trazem problemas. Problemas. Se olharmos hoje, já se enraizaram de forma denominacional. Mas interessante que o Senhor começa na área civil.
prepara o coração do governador. Depois, o sacerdote. Mas voltando aqui, nós queremos viver talvez a experiência que esse povo viveu. Que nesse choque de anos voltasse a construir o templo. Nós, às vezes, ficamos indignados. Nós temos um governador, temos um presidente, ou temos um líder, temos alguém que não é do meu agrado, e eu não quero, por mais que não seja, por mais que nós não gostamos, e como me custa dizer isso. Mas devemos orar ao Senhor por eles. Um avivamento ele não é o local de um grupo. O verdadeiro avivamento ele começa em todo o aspecto geográfico a ele envolvido, desde da área civil, desde o governo, do país. Senão não é avivamento. Alguém aqui já deve ter lido a história do levantamento de Gades. O despertar de um jovem, vou entrar aqui em histórias, mas que não só envolveu a igreja local, mas envolveu os governos, envolveu as lideranças políticas da época. Então a primeira coisa que nós vemos é que o coração, o Senhor desperta o coração de Zorobabel, e ele começa agora a governar pensando na restauração desse templo. Por seguinte, esse mesmo despertar, e o Espírito do Senhor também vai aquecer o coração de Josué na própria religião. E aqui nós vamos fazer uma colocação bem clara do que nós estamos vivendo. Primeiro Deus começa com os seus liderados, com os seus líderes. Nós queremos um avivamento, queremos um mover de Deus, um despertar de Deus na nossa vida. Semana passada, se não me engano, eu vi um vídeo do nosso presidente, o reverendo Roberto Brasileiro, falando sobre avivamento, e despertar e avivar a igreja. Interessante dessa fala é que nós esperamos que a igreja comece. O mover na igreja, porque esse é o formato aqui fora. Um grupinho se ajunta e começa, não. O verdadeiro avivamento, esse despertar, começou no coração de Josué, o sumo sacerdote. A liderança é esse. O coração deles são despertados. Eles são exemplos para a igreja. E quando o Senhor começa a despertar no coração de uma liderança, algo tremendo acontece na igreja. Os primeiros a serem balançados, serão aquecidos pela verdade, a liderança. Os pastores, aqueles que o Senhor nos colocou para conduzir esse rebanho. E a partir desses exemplos, olha a seriedade que temos aqui, a partir desse exemplo de púlpito, a igreja é contagiada. Creio que os senhores irão de concordar, isso é um silogismo bem claro, que muitas das vezes a igreja, muitas vezes não, quase que usei aqui um jargão que eu não estou acostumado a usar, talvez, somente talvez, né? Já está até registrada essa frase, não sei se vai me interpretar depois. A igreja vai refletir o que o púlpito reflete. Talvez faltava no coração de Josué um ânimo, gente, vamos lá, vamos. E ele começasse ele mesmo a pegar as madeiras e consertar o templo e ir da sua força. Ser esse exemplo. A igreja segue esse exemplo. Se colocarmos um pastor omisso diante de uma igreja, ela será uma igreja omissa. Se colocarmos um pastor relativista, a igreja será relativista. Se o exemplo de púlpito for de legalismo, teremos uma igreja legalista. Mas se temos exemplos de ortopraxia, como estamos vendo em nossa igreja, nós iremos
que se ergueram, contagiaram os irmãos que viram os slides hoje ao perceber, eu queria estar lá, nem que seja para arrastar uma lenha daquela lá, não tem a força, né, que nosso irmão tem aí, tem um irmão forte aí no nosso meio. Reginaldo, é isso aí. Com trator, sem trator, aquela lenha chega lá, tenho certeza. Não é, gente? Os exemplos iriam arrastar. Então agora, quando se percebe que o coração do governador está aquecido e o coração do sumo sacerdote também se aquece, por seguinte, o povo vai atrás. Lideranças mortas, igrejas mortas. Mas, porém, temos que entender quais foram os princípios que levaram a esse aquecer de coração. Olha que interessante. E o Senhor suscitou o espírito de Zorobabel, filho de Sealtiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadac, sumo sacerdote, e o espírito de todo o restante do povo. E eles vieram e fizeram a obra na casa do Senhor dos exércitos de Israel. Percebem que, para que o povo despertasse do ostracismo que estavam vivendo, da preguiça, da desmotivação para com as coisas de Deus, os exemplos de cima vieram. Mas não foi uma ação humana, mas uma ação de Deus. Não exaltamos aqui Zorobabel, nem Josué, muito menos Ageu, mas percebemos à luz da palavra de Deus que o Senhor aqueceu, o Senhor fez no tempo certo, no momento exato, que esses homens se despertassem. E o povo veio, aí deixaram as suas casas e vieram para a casa do Senhor, fazer a casa do Senhor. Mas a pergunta que queremos entender nessa noite: o que aconteceu no coração deles? Qual foi a chama inicial de tudo isso? A primeira coisa que devemos entender é que profeta não produz profecia, como é ensinado nos dias de hoje. Não. Claramente, essa função ela se encerrou, mas o profeta não produz profecia. Ele fala de Deus. Não, ele fala. O Senhor falou que. Então Ageu foi tomado pelo Senhor e disse: assim diz o Senhor. Então, o profeta não produz profecia. Avivamento não pode ser produzido por uma orientação de um líder X ou Y, mas sim pelo poder da palavra de Deus. E a palavra de Deus chegou ao coração daqueles primeiros, a liderança, a área civil, a área religiosa, e agora ao coração do povo. Então não existe um mestre ou alguém que produza algo na igreja de forma anônima. Não. O irmão X é portador de um avivamento, a igreja X ou a igreja Y, ou local que seja. Nós vimos isso agora há poucos meses atrás. Um frenesi de emoções já se esvaiu, ninguém se fala mais de nada nisso. Mas estamos hoje, século 21, 2023, falando de algo que aconteceu e que até hoje nos traz direções. Então nós percebemos que a primeira lição que temos, que aconteceu no coração dessas três áreas do povo, não foi algo produzido por homens, mas pelo próprio Deus, que desperta-os pela sua palavra. Queremos um povo avivado? Queremos uma igreja avivada? A primeira coisa é fugir do espectro que é pintado ali fora. O que é um avivamento? É um culto com frenesi, com emoções gritantes. É dancinhas e firulas do templo, não, Senhor.
Isso não é avivamento, isso é emoções, e muitas das vezes descontroladas, que precisam ser racionais. Mas avivamento começa a partir de quando a palavra de Deus entra em meu coração. Porque a palavra do Senhor nos traz vida. Zorobabel começou a pensar diferente. Josué teve ânimo de reativar as suas funções, alegria, e o povo agora é contagiado, sem nenhum frenesi, sem nenhum oba-oba, mas porque a palavra do Senhor foi aplicada aos corações. Avivamento que não é concebido pela palavra de Deus não é avivamento. São emoções descontroladas. A primeira verdade é que esse avivamento vem pela produção da palavra. Queremos? Queremos. Qual que é a reação? É uma vida convicta, resolutos, firme na palavra. Às vezes usamos termos, só a escritura. Nós tentamos isso como assim solas e talvez esquecemos que na prática, lá em nossa casa, no dia do comodismo, mas hoje está muito frio para ir no culto hoje. Já que está tendo a live mesmo, eu vou assistir aqui em casa com a live, fazer uma pipoca com manteiga. E assistir o vereador em casa. Para quê? Aí depois fala lá, depois posta, só a escritura. Nada, só na preguiça, só no comodismo. Avivamento não é um momento, mas é uma atitude diária e contínua em nossas vidas. Não pode ser explicado só, o momento do culto hoje foi tremendo, nós sentimos o avivamento e amanhã estamos mortos, falidos espiritualmente. Não é. Então a palavra gerou ânimo nas três áreas: área civil, religiosa e do povo. A segunda verdade que temos que entender sobre avivamento, de uma pessoa que realmente é avivada, ela trata a prioridade das coisas. Deus é prioridade na sua vida? Esse povo, quando chegou, a primeira coisa que fez: recorrer às suas necessidades. Mas espera aí, também tem que viver. Também tenho a minha vida, tem a minha vida social, mas eu tenho que ter convívio social, não esquecer. Depois, esse problema é o depois. A segunda verdade que produz o avivamento é a prioridade nas coisas de Deus. Eu discordo de alguém que se diz avivado, de Deus é segundo plano, e as coisas de Deus é segundo plano, a casa do Senhor é segundo plano na vida dele. Se sobrar tempo eu vou. Que isso, fulano, vai em casa fazer um churrascão, mas tem um culto hoje. Mas culto tem todo dia, churrasco não, né? É a prioridade. Quando o nosso coração já está entregue, queridos, e é só para você ser preso por esse sentimento, é só dar um passo atrás que você vai ver quão difícil será dar um próximo à frente. Não se acostume em colocar as coisas de Deus em segundo plano. Esse povo chega e começa a se preocupar com as suas casas, e a de Deus está lá entulhada, empoeirada. E assim, às vezes, estamos vivendo. Não estou dizendo que você está aqui todos os dias, vamos chamar para quebrar uma parede, furar um buraco, ou cortar uma lenha. Não é só isso. Mas na comunhão, no convívio, na relação pessoal com o seu irmão, sentir a ausência dele. Foi bom. Essa semana que eu tive ausente, eu recebi uma ligação. Pastor, o senhor está sentindo a sua falta. O que está acontecendo?
Isso é bom. Às vezes nós estamos dizendo que sobre a prioridade de Deus e focamos só nessa estrutura. Mas esquecemos também da igreja no si. Será que percebemos a ausência do irmão lá? Ou entendemos a necessidade do outro? Isso também é prioridade das coisas de Deus. E como o texto diz, e cada um foi à sua casa. As suas, minha casa, minha necessidade. Que o outro se vire. Então o avivamento ele produz prioridade no nosso coração. Deus é a prioridade. Servir ao Senhor é a prioridade. É impossível você começar qualquer projeto na sua vida sem ser Deus a prioridade. E não é profecia, pois não quero isso aqui, mas é uma lógica que se qualquer coisa que você comece na sua vida, sem Deus ser a prioridade, não dará certo. Não avançará. Não existe autonomia dos membros de um corpo que não sejam regidos pela cabeça que é Cristo. A mão não faz seus movimentos involuntários, cuja cabeça não a comande. Então não queira viver a sua vida, as suas prioridades, colocando Deus em segundo plano, as coisas do Senhor em segundo plano, assim como esse povo estava fazendo. E depois que acostumarmos com isso, tornar-se um ópio ou uma droga na sua vida, e dificilmente terá força se o Senhor não intervir nessa causa, para abraçar as coisas de Deus. Avivamento traz como prioridade as coisas de Deus. Como é bom cantarmos aqui. Como é bom louvarmos ao Senhor aqui. Os irmãos já perceberam quando o nosso presbítero Marcos canta aqui o hino, todo mundo conhece. Mesmo umas olhadinhas para ver. Né? Tem irmão com os olhinhos fechados, tem irmão no coração. E uma voz só chega ao trono de Deus. Isso é saudável, isso é avivamento. Não é vivemos uma histeria aqui dentro, mas sim uma concordância que há em nosso coração, uma verdade que é a palavra de Deus, a sua singularidade, e tendo através da mesma comunhão para com os outros. Avivamento traz prioridade. Esse povo agora começa a voltar e a construir a casa do Senhor, a fazer de novo. Nós teremos nos capítulos posteriores mais informações. E a terceira verdade de um avivamento produzido aqui no coração desse povo é temor e reverência. Totalmente o oposto daquilo que se prega, que se ensina em nossos dias. Que ser um crente avivado, ser um crente cheio de Deus, é sinônimo de loucuras e esquisitices litúrgicas. Muitas das vezes, quando nós nos identificamos, onde congregamos, aí vem as piadinhas, né? Sei o quê? Eu sou presbiteriano. Sim, deu até gripe, muito frio. E eu como é que aquela perguntinha, né? Lá vocês não adoram a Deus, não, né? Mas eu vi essa. Falei, e é adorar a Deus para você? É um show, uma banda de rock. O que é adorar a Deus? Vamos dizer, não, adorar a Deus é a liberdade do Espírito. E continuo perguntando o que é a liberdade do Espírito? É saltar, é pular, é entrar em epifanias. Não. A terceira verdade que gera temor, nós temos uma clareza à luz das Escrituras, quando, após o Pentecostes, aquele derramar sobrenatural de Deus sobre o seu povo. E a Bíblia vai dizer que nas as ações seguintes a esse Pentecostes,
havia o quê? Temor no coração do povo. E havia temor no coração. E o temor só é concebido, e estou concluindo, e o temor só é concebido porque, primeiro, a palavra despertou esse avivamento. Segundo, eu priorizei as coisas de Deus. E agora eu tenho temor e reverência na casa do Senhor. Não é ser engessado, não é ser formal. Não é isso. É ter consciência que toda a ação de Deus na minha vida é para louvor e glória do nome dele. Concluímos então que a retomada da construção do templo, porque o Senhor começou um avivamento na área civil, na área religiosa, e isso contagiou todo o povo. Não precisamos de rituais de avivamento, nem de, não posso perder a oportunidade, nem de importar avivamento. Eu ouvi outro dia, temos que ir lá, esse que passou agora, né, em Ansbury. Vamos lá buscar para trazer para o Brasil. Vamos importar. Vai em quê? Em pratos, em contêineres? Não, gente. A palavra do Senhor produz avivamento no nosso coração. E a mesma nos conduz a priorizá-lo. E priorizando temos temor e reverência. Esse povo é despertado. Deus desperta as três áreas. Deus desperta o governo. Deus desperta a parte religiosa, a parte litúrgica. E o povo é arrastado por esse exemplo. Que Deus continue aquecendo o coração da nossa liderança, dos nossos pastores, para que os meus sejam cativos à palavra do Senhor, sobre a mesa nos direcione, pois isso nos guardará em temor e reverência ao Senhor. E assim o serviremos em espírito e em verdade, como Jesus disse àquela mulher, em espírito e em verdade. Que Deus continue aquecendo o coração dessa igreja, não só para mudar, como os irmãos estão percebendo, a liturgia do tempo, os irmãos mais antigos aí, né, já perceberam algumas alterações, mas que não só seja a ortodoxia restabelecida da nossa igreja, mas que o nosso coração venha a arder em chamas pela presença de Deus, e sermos, sim, ortodoxos, zelosos de nossos princípios, mas praticá-los. Não ser só um discurso vazio em um momento como esse. Não sermos só uma fala ortodoxa, mas sim uma fala ortoprática. Fazendo aquilo que nós dizemos que somos. Deus diz a esse povo, eu sou com ele. E essa mesma palavra, Deus diz aos nossos corações, a igreja presbiteriana de Igarapé, eu sou convosco. Amém. Deus nos abençoe em Jesus, nosso Senhor. Reverendo Gilmar. Depois de muito tempo, nós ainda ouvimos relatos, uma mensagem que é muito atual ao nosso coração. Seja louvado pela sua vida. Agradecemos também àqueles que nos acompanharam pelo Instagram, que assistiram, acompanharam a mensagem ou que vão vê-la nos próximos dias. Irmãos, eu não posso perder a oportunidade olha só,